Aumento de pena para o uso das chamadas armas brancas nos crimes de roubo é aprovado no plenário. Proteção de dados pessoais na era digital é tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. A comissão mista que analisa a medida provisória que estabelece o preço mínimo do frete ouve representantes dos caminhoneiros. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram em plenário projeto de lei que restabelece o aumento de pena para o uso das chamadas armas brancas, como facas e canivetes, nos crimes de roubo. Pela proposta, o aumento de pena vai ser de 1/3 até a metade nestes casos. Até abril deste ano, o emprego de arma branca já era considerado agravante e foi excluído pela lei que aumentou a pena para roubo com uso de explosivos, o que levou a Comissão de Constituição e Justiça a apresentar a proposta. A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. A proteção de dados pessoais na era digital foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O Senado analisa várias propostas sobre o assunto. Entidades pediram a votação rápida do projeto que veio da Câmara. O foco do debate foi o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que está com a tramitação mais avançada e tem o texto mais próximo da legislação de proteção de dados, que entrou em vigor na União Europeia no dia 25 de maio. O projeto determina como será feita a coleta e o tratamento de informações cada vez que o usuário colocar seus dados pessoais na internet ou em aplicativos de redes sociais, por exemplo. A proposta estabelece ainda multas para o vazamento de dados e prevê a criação de uma autoridade nacional para fiscalizar e punir as empresas que fizerem mau uso de informações pessoais. A proposta foi debatida pelos deputados por 2 anos e o texto foi um consenso entre o setor empresarial e as entidades de defesa do consumidor. Mesmo assim, vários setores apresentaram sugestões para aperfeiçoar o texto. Esse consentimento prévio do titular que nós apoiamos deve ser buscado de formas que não inviabilizem atividades corriqueiras, como compartilhamento de dados com subcontratados, com prestadoras de serviço e com parceiros. A nossa sugestão é que esse consentimento prévio possa ser dado para mais de uma finalidade ou mais de uma forma de tratamento. Para o consumidor, trazendo um exemplo, quando ele quer o ressarcimento de uma despesa médica e ele nos submete exames, laudos, para que a gente possa trabalhar com essas informações e efetivar o reembolso das despesas que ele efetuou, é importante que a gente tenha exceção ao consentimento no tratamento de dados pessoais. Senão, a todo momento em que a gente for tratar essas informações, a gente precisará do consentimento. Se o texto for alterado, precisa voltar para a Câmara dos Deputados. E a preocupação do relator da proposta é permitir que o Brasil tenha o mais rápido possível um marco regulatório para a proteção de dados pessoais. É muito difícil, quase impossível, nós construirmos uma legislação perfeita. O ótimo é sempre inimigo do bom, é isso que ensina a vida prática. A Brascom defende a aprovação célere do projeto 53 da Câmara dos Deputados. É fundamental que a gente corrija essa assimetria. Para quê? Para que a gente possa ter os elementos para liberar alguma coisa como 250 bilhões de reais até 2021 de investimentos nas tecnologias de transformação digital. Internet das coisas, Big Data, inteligência artificial. A gente entende que o momento é da gente aprovar o texto que foi aprovado na Câmara. Inclusive, a Coalizão de Direitos na Rede publicou uma nota ontem, eu concluo com isso, solicitando, inclusive, regime de urgência para a gente poder votar esse texto ainda antes do recesso parlamentar aqui no Senado, a partir da versão que chegou da Câmara. Os problemas e desafios enfrentados pelas entidades beneficentes de assistência social que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde foram discutidos em audiência pública hoje na Comissão de Assuntos Sociais.
Representantes de Santas Casas e de outras instituições filantrópicas apresentaram números dos serviços prestados por elas ao SUS e também as dificuldades que enfrentam com a burocracia e mesmo com atrasos nos repasses do ente público e a baixa remuneração dos serviços ofertados. Nós estamos quase em 70% de todos os procedimentos de químio, de radioterapia, de internações em cirurgias oncológicas, cirurgias cardiológicas. 990 municípios só têm um hospital e esse hospital é filantrópico. Desses 990 municípios, 49 são hospitais que atendem comunidades de extrema pobreza. As Santas Casas estão endividadas com problemas, então o valor que é investido é muito maior do que a imunidade e muito maior até que a sua capacidade financeira. As dificuldades de financiamento da saúde pública e as pressões dos órgãos de fiscalização têm levado a uma alta rotatividade de gestores da área, tanto nos municípios quanto nos estados. Além disso, com a sobrecarga, municípios e estados chegam a investir muito mais do que o previsto legalmente. Municípios hoje representam em torno de 23% a 24% da sua aplicação em saúde, onde deveria ser 15%. Tem municípios colocando acima de 30%. Então, as responsabilidades e os estados da mesma forma. Então, nós temos que buscar equidade nesse processo. Nós temos que organizar melhor esse processo. A quantidade de leitos hoje no país ela é muito alta, mas a taxa de ocupação é pequena devido à não estruturação das redes de atendimento de urgência e emergência no país. Temos estados da federação que, com recursos próprios, eles conduzem a saúde, em detrimento de outros que são dependentes da saúde, do Ministério da Saúde. Essa distorção, essa falta de responsabilidade de cada ente gera para a rede de hospitais privados filantrópicos, uma verdadeira necessidade de receitas da onde ele não consegue buscar. O sistema de administração direta para a saúde pública hoje é completamente incompatível, não há uma velocidade suficiente para dar as respostas da saúde e as instituições filantrópicas conseguem porque trabalham num sistema diferente. Hoje, por exemplo, a instituição de saúde que tem a maior eficiência por real gasto é uma Santa Casa. Para acabar com a greve dos caminhoneiros, há cerca de um mês o governo editou medidas provisórias para baixar o preço do diesel, alterar a cobrança de pedágios e estabelecer um tabelamento para os fretes. Sobre este último ponto, a comissão mista de deputados e senadores que analisa a MP começou a fazer audiências públicas. Um dos resultados da greve dos caminhoneiros foi a edição de uma medida provisória para estabelecer um valor mínimo para os fretes. Nós não paramos porque quisemos, nós não paramos para apertar o governo, nós paramos porque nós não iríamos aguentar até o final do ano. Na primeira audiência pública organizada pela comissão mista que analisa a MP, os caminhoneiros autônomos reafirmaram a necessidade do tabelamento e rebateram a crítica de que a medida vai contra o livre mercado. Inconstitucional é a fome, inconstitucional é não dar garantia de sobrevivência aos seus, inconstitucional é a exploração demasiada de uma categoria sobre a outra. No Brasil de hoje, quantas pessoas estariam ganhando menos do que o mísero salário mínimo se nós não tivéssemos uma lei que garantisse? Se nós não mantivermos esse piso, esse direito conquistado, em breve terá uma nova paralisação. Isso não é ameaça. Precisamos ter um sustento mínimo para pelo menos ter manutenção no caminhão, para não oferecer risco na rodovia, para não matar gente, para não colocar pessoas para o INSS. Mas alguns ainda discordam de pontos do texto, como o que permitiu a participação das empresas transportadoras na definição dos preços mínimos. Essa planilha que está sendo discutida aqui é uma planilha empresarial. Ela não é uma planilha que vai atender às necessidades dos caminhoneiros. Segundo os sindicatos da categoria, são 400 mil caminhoneiros autônomos no Brasil. Eles concordam em negociar e esperam ver a MP transformada logo em lei. O relator da medida promete rapidez na tramitação. Nosso objetivo é fazer com que isso ocorra
a decisão aqui, o relatório, sai a semana que vem para ver se antes do recesso parlamentar nós conseguimos votar. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal acolheu hoje a reclamação feita em 2016 pela Advocacia do Senado, em nome da mesa diretora, para reconhecer a nulidade da busca e apreensão no imóvel funcional do Senado, ocupado pela senadora Gleisi Hoffmann. A ação da Polícia Federal foi determinada pelo juiz da 6ª Vara de São Paulo, Paulo Bueno de Azevedo, durante a Operação Custo Brasil. Os ministros da segunda turma concluíram que a decisão não cabia a um juiz de primeira instância e que a competência para decidir a matéria, tendo em vista a prerrogativa de foro da senadora, é do STF. Hermafrodita ou intersexual? Opção ou orientação? Drag queen e drag king? Sexo e gênero, pansexualidade, cisgênero e queer. O Manual de Comunicação LGBTI+, traz a terminologia mais atualizada sobre a população lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, intersexual e de outras orientações sexuais. O manual foi lançado na Comissão de Direitos Humanos do Senado e é o tema do programa Em Discussão de hoje. Olá, você consegue perceber 3 erros na seguinte manchete? Parada Gay reúne comunidade GLS pela liberdade de expressar opção sexual. Não achou os erros? Então, esse manual de comunicação LGBTI+, é para você. Ele tem o objetivo de esclarecer conceitos para reduzir preconceitos. É um primeiro passo para que a gente consiga atingir o ambiente corporativo, para que a gente consiga atingir a população em geral. O mundo vai ser politicamente correto porque as pessoas estão demandando o direito de serem chamadas como elas querem. Senta e chora porque nós não voltaremos para o armário. Bom, eu vou explicar os erros naquela manchete. De acordo com o manual, parada gay é um termo antigo e que não contempla a diversidade de pessoas que participam do evento. O mais correto é falar em parada LGBTI+. A mesma coisa acontece com a sigla GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Ela não deve ser usada porque é excludente. Não inclui bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais. Mais uma vez, o termo mais correto é comunidade LGBTI+. E por último, não se deve falar em opção sexual. De acordo com o manual, não existe uma opção por um desejo sexual. O mais correto é orientação sexual. Ficou curioso? Então dá uma olhadinha lá no programa Em Discussão. Começa daqui a pouco. Você vai gostar. O programa Em Discussão começa logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. A seguir, o programa Argumento com o senador Lindbergh Farias. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.